papeizinhos, que não é necessário nós colocarmos toda semana. Se colocarmos mensalmente, esse irmão será amparado, ele será socorrido nas suas necessidades. Se o desencarne foi através do suicídio, escrever a palavra suicídio no papelzinho da prece. E se foi uma tentativa de suicídio, se a pessoa estiver falando sobre isso, ou com ideias suicidas, escrever tentativa de suicídio ou ideias suicidas no papelzinho da irradiação. Ao final da nossa reunião, nós temos o atendimento fraterno. Basta se dirigir aqui à mesa ao final da reunião, que nós faremos o encaminhamento para o médium que esteja autorizado. Estamos precisando, neste momento, de alimentos não perecíveis para a confecção de cestas básicas. Quem quiser ajudar, é só deixar os itens lá na nossa caixa. Deixa eu desligar aqui. Lembramos a todos que nós temos, a nossa casa, ela tem evangelização para as crianças e para os jovens. A evangelização infantil, ela acontece em todas as reuniões públicas. Enquanto estamos aqui, eles estão lá estudando. E para os jovens, as reuniões, a evangelização juvenil acontece nas reuniões de quarta-feira à noite e de sábado à noite. E no segundo e quarto sábado de manhã, nós também temos evangelização para os jovens. Agora, avisos importantes. No dia 22 de setembro, de 8h30 às 13h30, nós teremos o 26º Encontro Espírita sobre Jesus. Estamos estudando, estudaremos o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. E o tema é Vale a Pena Viver. Este encontro ele está imperdível. Teremos, como sempre, evangelização e o nosso lanche fraterno. E teremos também, no dia 15, amanhã, às 15 horas, nós teremos a festa da primavera para as nossas crianças e jovens. E agora um aviso para os médiuns. Os médiuns que são trabalhadores do tratamento espiritual, seja no dispersivo, na recepção do tratamento espiritual, e os médiuns que trabalham no departamento mediúnico. Para a primeira reunião de médiuns de 2019, será no dia 29 de setembro, é no último domingo, de 9 horas às 11h30. E até o final do ano faremos reuniões com os demais médiuns de outras tarefas. E pedimos aos nossos irmãos que durante as suas preces orem pelo nosso país, pelo nosso planeta, por todos os nossos governantes, pois assim nós estaremos auxiliando, contribuindo com os benfeitores espirituais para a manutenção da paz. E também pedimos que incluam em suas preces, oração pela nossa casa, pela obra que nós estamos realizando. E o nosso último aviso, pedimos, por favor, que não usem o aparelho celular aqui no salão, se possível desliguem, se não for possível coloque no silencioso ou para vibrar, para que ele não toque durante o estudo e disperse a atenção dos nossos irmãos. E pedimos também que não se alimentem aqui no salão e nas dependências do subsolo. Vamos agora, então, fazer a leitura desta mensagem que todos nós recebemos. Está no livro Em Torno de Leon Denis, pelo Espírito Luiz, Psicofonia do Médio Altivo Panfiro. E Luiz nos diz assim: as missões. Filhos, cada criatura humana traz dentro de si as marcas do progresso constituído e, simultaneamente, vê assinalado em si mesma o objetivo de sua vida.
Caminhamos do passado até os presentes dias, com noções mais ou menos fragmentárias do que fizemos e sentimos em nós mesmos, as falhas que tenhamos cometido e o bem que tenhamos deixado de fazer. Por isso é que elaboramos quase sempre um roteiro de atos e um elenco de atitudes a serem tomadas mais adiante. O homem sente, e às vezes até pressente, o que fez e o que lhe cabe fazer para consolidar a conquista do progresso feito. Nestas horas é que fica delineado o caráter da missão a ser cumprida. Cada um analisa o seu passado e prepara o seu futuro. Assim, é que o presente de todos é mesclado pelas saudades, não qualificadas devidamente por nós, e pelas expectativas, às vezes angustiosas, do porvir. Quando estamos equilibrados, conseguimos organizar nossas atitudes com vistas às necessidades do momento, marchando, porém, para o futuro, na procura do objetivo de progresso a ser alcançado. Assim, cada homem tem sua missão particular, como cada coletividade tem tarefa a cumprir no cômputo geral. As missões, portanto, podem ser entendidas como progresso em andamento, até se chegar ao objetivo final, que é Deus. Paz, Luiz. Bem, agora, após a leitura da nossa mensagem, vamos unir os nossos pensamentos e fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos no Centro Espírita Irmão Clarencio, pedindo a Tua permissão, a permissão dos trabalhadores espirituais desta casa, a permissão do nosso irmão Clarencio, mas, sobretudo, a permissão de Deus, nosso Pai, para darmos por iniciada esta reunião na manhã de hoje. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós que aqui nos encontramos, nos envolvendo, Jesus, nas suas vibrações de paz, para que possamos, de forma equilibrada, harmoniosa, termos mais facilidades para compreendermos os teus ensinamentos. Abençoa, Senhor, as nossas irmãs, Solange e Cida, que nos falarão na manhã de hoje. Que elas sejam, Jesus, inspiradas e abençoadas por Ti. E assim, querido amigo, envolvidos no Teu abraço amoroso, certos, Senhor, que se encontra aqui junto a todos nós, mais uma vez pedimos a Tua permissão, mas sobretudo a permissão de Deus, para iniciarmos os nossos estudos. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Hoje o nosso estudo, ele está no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, estamos na segunda parte, né? E hoje falaremos sobre ocupações e missões dos espíritos, dos itens 568 a 575. Faremos a leitura dos itens, né, que foram sinalizados e indicados pela nossa irmã. 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem no estado errante ou no estado de encarnação? A resposta: podem tê-las num e noutro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. 569. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados espíritos errantes? Resposta: elas são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Aliás, há algumas que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus
e não podeis penetrar em todos os seus desígnios. 570. Os espíritos sempre percebem os desígnios que estão encarregados de executar? Resposta: não. Há aqueles que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem muito bem com que objetivo agem. 571. Apenas os espíritos elevados desempenham missões? Resposta: a importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama também cumpre uma missão, mas que não é como a do general. 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? A resposta: ele a pede e fica feliz por obtê-la. Subpergunta A. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Resposta: sim. Há frequentemente vários candidatos, mas nem todos são aceitos. E agora vamos ler a última, 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, auxiliar-lhes o progresso, melhorar suas instituições através de meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou que instrui. Cada um tem sua missão neste mundo, porque cada qual pode ser útil em alguma coisa. Passamos agora a palavra para Solange, que Jesus a abençoe. Ligou? Bom dia. Que Jesus nos abençoe nesse estudo de hoje. E nós vamos falar sobre esse tema tão interessante, né? A ocupação e missão dos espíritos. E aí a gente pensa, a ocupação e missão de que espíritos? E nós estamos aqui falando de nós mesmos, porque nós somos espíritos. Nesse momento, estamos encarnados, né, revestidos nesse corpo. Mais à frente perderemos esse corpo, voltaremos à pátria espiritual e posteriormente retornaremos, porque esse é o processo de evolução. E durante essas etapas, né, que nós percorremos, nós vamos fazendo aprendizados, nós vamos galgando, né, novos patamares que vão edificando o processo como um todo, porque o meu adiantamento, ele auxilia o adiantamento do outro, e assim a gente acaba mergulhado numa proposta de progresso, né, num âmbito muito maior. Então, para começar, vamos ver qual é o conceito de missão. Então, segundo o dicionário, missão é função ou poder que se confere a alguém para fazer algo, encargo, incumbência, compromisso, dever a cumprir. E ocupação? Ocupação é o ato de ocupar-se, trabalhar em algo, é uma atividade. Então, quando a gente vai lá no Evangelho, no capítulo 1, né, no item 10, o Espírito Fenelon diz assim para a gente: a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Então, cada um de nós tem tarefas, nós temos trabalho e temos sempre, mesmo quando estamos encarnados e também quando desencarnarmos também teremos, porque esse é o fluxo da vida. E qual é esse trabalho? Eu escuto muitas pessoas dizerem assim: mas eu queria muito saber qual é a minha missão, porque se eu soubesse, tudo seria mais fácil. Não sei se seria mais fácil, né? Mas a nossa missão, ela vai chegando para a gente naturalmente.
A vida, ela vai nos conduzindo, né, naturalmente nessa ou na outra direção. Então, ao longo da vida, nós vamos passando por fatos, por situações que vão nos levando. Tanto que muitas vezes a gente quer andar para cá, a vida vai nos levando para lá. E nós vamos colocando na conta do destino, na conta do acaso, mas, na verdade, nós temos um fluxo, né? Nós obedecemos a um planejamento e essas tarefas elas vão surgindo gradativamente. E temos o livre-arbítrio, que é soberano. Então, me dá a possibilidade de executar, de abraçar, de levar adiante essa tarefa ou não, e também de fazer o uso dela conforme a minha escolha, porque as tarefas que surgem, elas vêm para mim dentro das habilidades que eu tenho, porque nesse processo de planejamento, eu já tenho habilidades, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre a parábola dos talentos. Eu já tenho a habilidade para executar aquela função, porém eu posso usar essa habilidade para fazer uma outra coisa. Então nós conseguimos ver, por exemplo, em crianças, habilidades assim muito específicas. Então é muito comum, quando você vai lá no YouTube, você acessa, você vê crianças que já têm uma alta habilidade, que tocam instrumentos muito bem, e você percebe que não deu tempo daquela criança daquela idade aprender, algo de uma proporção tão grande. Você vê crianças, quem é professor e trabalha com crianças aqui pode comprovar isso, crianças que já têm muitas habilidades internalizadas, são exímios matemáticos, falam muito bem, têm a liderança instalada, têm muitas vezes o poder de convencimento. Então, essas habilidades todas, elas podem ser usadas para o bem, para o progresso, para alavancar muitos processos, como também elas podem ser usadas para o mal. Então, aquela pessoa que tem um alto poder de persuasão, de liderança, ela pode usar isso para o mal também. Então, o uso que nós fazemos é sempre, o planejamento para esse uso é sempre para o bem, porque as nossas missões, elas estão dentro do progresso, e esse progresso ele é individual e ele também abrange o todo, abrange a humanidade, para que nós todos possamos crescer juntos, porque a gente vai sempre estar imbuídos nessa troca. Quando eu melhoro também o meu entorno. Então, é como a gente diz no mundo corporativo, Então, você tem lá um funcionário que foi contratado para desempenhar uma tarefa. E aí, aquele funcionário, ao chegar lá, ele desempenha muito bem aquela tarefa, como também ele vai aprendendo outras, como também ele vai auxiliando as outras equipes, facilitando o trabalho de todo mundo. Então, esse funcionário, ele é extremamente valioso no mundo corporativo. E assim também somos nós. Na medida que a gente vai conseguindo, pouco a pouco, nos melhorar, nós vamos melhorando o entorno e vamos auxiliando o próximo. Nem sempre isso é muito claro para a gente, mas ao longo da vida a gente às vezes vai percebendo. Porque na medida que eu vou galgando novos passos, vou facilitando a minha vida e de quem convive comigo, isso vai criando uma atmosfera, uma ambiência mais positiva, da qual várias pessoas podem fazer uso, podem também tomar como exemplo. Só que às vezes a gente fica pensando assim, mas uma missão é uma coisa assim para espíritos superiores, Eu, como tão pequena que sou, eu não tenho nada para contribuir, não tenho nada para fazer.
E não é verdade, né? A doutrina espírita nos coloca que cada um de nós tem a sua importância, cada um de nós tem o seu valor. Então, a minha tarefa, de fato, vai ser diferente do outro, mas tem o seu peso, também é valiosa, também é muito importante, né? Então, aqui mesmo, quando Fenelon fala a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho, ele complementa assim: não constrói a formiga o edifício de sua república, né? Então, uma formiga só, né? Ela não tem importância nenhuma, mas ela faz a sua parte, ela faz a parte dela. Então, nós, imperfeitos que somos, temos muito a contribuir e precisamos, de fato, acessar internamente esse conceito, que aquilo que eu faço de bom, toda vez que eu consigo, né, dar conta de alguma questão, porque as tarefas vão chegando para mim gradativamente, eu estou agregando um valor grande, né, nesse complexo todo, que sou eu, né, quem vive comigo, o mundo, e isso se espalha, né, numa dimensão que muitas vezes a gente não tem como dimensionar. Então, quando eu percebo que eu tenho, né, uma tarefa, eu muitas vezes não preciso ficar pensando, né, qual é? O que eu preciso fazer? O que seria? Eu vou simplesmente nesse fluxo, porque as tarefas elas vão chegando. E a vida, ela vai nos convidando a mudanças, né? Às vezes, né, no início, esse convite ele vem de forma sutil, que é quando a gente percebe que determinadas situações a gente precisa dar conta, a gente precisa modificar, a gente precisa facilitar. E aí, se eu não atendo a esse convite, o tempo passa e lá na frente esse convite volta e com um pouco mais de intensidade, né? E aí eu tenho algumas complicações na vida que são sinais claros de que eu preciso ajustar a minha rota, que eu preciso fazer algo, né, diante daquelas situações. E ainda assim, se eu não atendo, o tempo passa e lá na frente esse convite, muitas vezes ele vem em forma de dor. Ele vem, né, me trazendo uma situação na qual me coloca num limite. E aí eu sou obrigada a mudar, né? Porque situações e fatos acontecem com os quais eu já não tenho mais escolha. Então, as nossas tarefas, elas vão muito nessa direção. Eu tenho a escolha de modificar, porque as leis de Deus, elas estão escritas na nossa consciência. E nós sabemos, né? Sabemos o que é certo, sabemos o que devemos fazer. Quando essas tarefas chegam para a gente, nós entendemos muito bem qual é o nosso papel. Só que muitas vezes, nesse momento que a tarefa chega, a gente acha que a gente não está pronto. Às vezes, né, nos sentimos fracos. Às vezes achamos que, não, isso é demais para mim, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não tenho como. E aí eu deixo aquela oportunidade passar. Só que os desígnios de Deus, eles são soberanos. Então, aquele planejamento, ele vai se cumprir. Aquilo que foi determinado vai se cumprir. Se eu não abraço aquela tarefa, ela vai ser executada de uma forma ou de outra. Só que eu vou perder uma grande oportunidade, né? E não vou avançar nesse processo. E aí lá na frente, né, isso me traz algumas complicações. Então, como que eu, às vezes, consigo, né, perceber esses fatos? Então, quando eu tento muito fazer uma coisa e eu não consigo, eu, às vezes, preciso colocar a minha atenção ali, né? Então, eu não consigo porque será que eu tenho um compromisso onde eu estou e não consigo ir para outro? Ou eu não estou me esforçando o suficiente?
porque é muito importante a gente fazer essa distinção. Então, eu tenho uma conhecida, uma companheira, que ela é professora e é uma excelente profissional da área da educação, mas ela vivia querendo sair, né? Não quero mais, eu não quero mais ficar aqui. E aí ela aí ela fez outra faculdade, e aí ela fez outro concurso, e aí ela se inscreveu num monte de coisa, ela queria abrir um negócio, ela inventou um monte de coisa e nada foi à frente, né? E ela continuou lá aonde ela estava. Então, ao longo do tempo, ela foi chegando a essa conclusão, que ela tinha um compromisso naquela área, e por isso ela não conseguiu ir para outra. Como também uma outra companheira que odiava o Rio de Janeiro. Odiava não, odeia, né? Porque ela ainda está morando aqui. Ela odiava o Rio de Janeiro, então ela queria sair daqui de qualquer forma. E então ela casou com um militar, né? Um rapaz da Marinha. Aí ela falou, agora é a minha chance, né? Ele vai pegar uma transferência e nós vamos sair do Rio de Janeiro. E ela fez de tudo, e ele também, só que essa transferência não saiu. Toda vez que ele tentava, acontecia alguma coisa, né? Ou era um caso de doença na família, ou era uma complicação burocrática, e ele não conseguiu. Hoje, né, eles já estão idosos, desistiram, né? Ela viaja muito, mas não saiu do Rio de Janeiro. Então, em alguns momentos, a gente percebe que, eu tenho um compromisso nessa situação, porque eu tento de todas as formas sair e não consigo. E nessa hora, eu preciso avaliar, né, se eu tenho um compromisso nessa área, por isso que eu não consigo, e aí eu preciso, né, estar resignada, aceitar essa situação e fazer o melhor possível dentro desse aspecto. Ou também, né, se eu estou numa acomodação, aí é uma outra situação, né? Porque às vezes eu não saio de uma situação porque eu estou acomodada. E aí eu fico acomodada porque eu sinto medo, às vezes eu estou acomodada porque eu tenho receio de mudar, às vezes eu estou acomodada porque eu tenho um ganho naquela situação onde eu tenho uma série de dificuldades, e aí se eu sair dessas dificuldades eu perco, né, ganhos que eu considero muito importantes. Então, no processo de acomodação, eu reclamo, né? Vivo reclamando, porque eu queria tanto sair dessa situação, porque eu queria tanto tudo diferente. Mas quando você vai ver, a pessoa não move uma palha para sair de fato daquela situação. Ela quer uma intervenção divina, né? Ela quer que alguém chegue assim, olha, você está com problema financeiro? Eu trouxe aqui para você uma possibilidade, lá. Aí a pessoa ficaria feliz. Mas ela buscar promover isso, muitas vezes ela não vai porque ela está acomodada. E às vezes ela está acomodada mesmo presa no medo, né? Com receio do que pode acontecer quando ela mudar, das pessoas que podem se afastar, das situações que ela pode perder. Então, esses são sistemas muito complexos. Porém, nós precisamos fazer essa distinção. As situações que eu estou hoje, as tarefas que chegam para mim, né, eu preciso aceitar com prazer, né, da melhor forma possível, aquelas que eu não consigo mudar. Agora, aquelas que eu consigo, que estão ao meu alcance, eu posso mudar. Porque quando a gente reencarna, e essas tarefas, né, essas missões, elas são distribuídas porque nós aceitamos, porque houve um planejamento, nós recebemos os recursos necessários para dar conta dela. Tanto que todo problema que a gente passa, toda situação difícil, por mais terrível que seja a tragédia, sempre haverá recursos para que nós possamos passar por esse processo, para que nós possamos receber a força necessária para dar conta daquela situação. Né? Então, inclusive as pessoas às vezes fazem um link dessa questão da missão com sacrifício.
Ah, porque me disseram em algum lugar, porque eu tenho uma missão a cumprir. Ai, meu Deus, nem sei o que vai ser, né? Então, em primeiro lugar, o conceito de sacrifício, ele é elástico e ele é muito amplo. O que eu considero sacrifício hoje não era, né, quando eu tinha 20 anos. À medida que o tempo vai passando e a gente vai caminhando, o que a gente achava que era sacrifício às vezes não é, ou que não é, ou vice-versa. Então esse conceito vai modificando. E sacrifício ele se torna quando a gente fica rebelde diante de uma tarefa. Porque às vezes acontecem situações na vida da gente que nós não temos como mudar. Não temos. E aí, quanto mais rebelde a gente fica, quanto mais, né, a gente fica contra aquela situação, tudo vai ficando mais difícil. Então, eu preciso fazer essa distinção. Essa questão aconteceu na minha vida, eu tenho como mudar? Gente, algumas não têm. Né? Se eu tenho um compromisso com um determinado familiar, eu tenho um compromisso num determinado local, eu tenho que dar conta de uma situação, eu não tenho como mexer naquilo ali. Então eu preciso aceitar, entender que não está na minha vida aleatoriamente, né? Que existe um propósito ali e que eu preciso fazer da melhor forma possível. Até porque tudo na vida passa, né? Não há dor que perdure para sempre, não há dificuldade que fique para sempre, então tudo passa. E colocar o meu melhor dentro desse processo de aceitação é muito importante, porém, né, claro, visando melhorar. Porque a gente não pode perder nunca a esperança nem a força para buscar os recursos, né, que vão surgindo, para tentar melhorar qualquer situação. Então, não temos que aceitar os fatos, como eles são. Não, o que a gente pode fazer de melhor dentro daquelas possibilidades, às vezes dentro daquela limitação, é o que nós precisamos fazer. E para isso, né, precisamos buscar com toda a força esses recursos. Os recursos, inclusive, que a Casa Espírita nos oferece. Porque nós temos tantos fortalecimentos que muitas vezes a gente esquece disso. Né? E fica, mas eu estou sozinho nessa situação, eu não tenho ninguém para me ajudar, nada acontece de bom, nada surge para me dar um auxílio, e não é bem assim, é porque às vezes a gente não está muito atento e deixa esses recursos passarem. Então a nossa missão, ela não se trata da gente procurar, né? Mas a gente pode perceber através dos fatos que vão chegando para a gente. Então, a gente fala assim, né, quando você conversa com alguém, você pergunta, por que você está nesse trabalho? Aí a pessoa diz assim, eu estou nesse trabalho porque eu fiz vários concursos, foi nesse que eu passei, foi para cá que eu vim. E você? Por que você está? Eu estou porque eu um dia mandei o meu currículo não sei para onde e fui lá e fiquei. Então, a gente, às vezes, coloca nessa conta aleatória que eu fui parar naquele lugar, eu fui parar naquela família, eu fui parar naquele endereço, eu fui parar naquela situação, né? Aconteceu. E esse aconteceu, ele tem toda uma arquitetura por trás, né? Ele tem todo um processo que foi articulado. Ele tem grandes aprendizados que eu preciso fazer naquela situação, naquele lugar, com aquelas pessoas. E eu, muitas vezes, tento fugir dessa situação, né? E aí eu tenho queixas, porque todo lugar que eu vou, as pessoas me decepcionam. Aí eu mudo de lugar, acontece a mesma coisa. Então, toda vez que as situações se repetem, a gente precisa parar e pensar, né? Que aprendizado eu estou precisando ter diante dessa situação?
Que postura eu preciso mudar em mim para sair desse processo? Porque isso é muito comum, né? Você às vezes foge de uma situação. Uma companheira me contou outro dia que ela foi embora de casa porque ela não suportava o irmão, né? Porque o irmão era prepotente, porque o irmão era egoísta, porque o irmão mandava nela, porque o irmão não sei o quê, e ela saiu de casa, foi embora resolver a questão. E aí ela me vai parar num emprego onde o chefe dela é igualzinho ao irmão, né? Então, só que com o irmão ela ainda podia brigar, gritar, discutir, se rebelar. Agora, contra o chefe, ela não pode fazer isso, até porque é esse chefe que mantém a condição financeira dela nessa opção que ela teve de ir morar em outro lugar. Então, os fatos que se sucedem, que muitas vezes a gente foge e acontecem de novo, eles estão dentro da nossa programação. Então, é um sinalizador de que, né, nem sempre é o outro que tem que mudar, não, sou eu. Que posturas eu tenho que mudar, né? O que existe em mim, no meu comportamento, que está alimentando esse processo, que está, né, movimentando essa engrenagem e que vai fazendo com que essa situação ela se repita para mim em vários momentos. Então, é o acaso? É o destino? Não, né? É essa arquitetura da vida que me traz esses convites que vão surgindo para mim, das tarefas que, se surgiram para mim, é porque eu posso dar conta delas. E a partir daí, nós vamos fazendo essa análise e não precisamos ter, né, essa descrição tão detalhada. Então o que eu preciso fazer? Até porque, no momento que a gente reencarna, nós temos a bênção, a misericórdia do véu do esquecimento. Então, aquilo que nós já vivenciamos, que está na nossa bagagem espiritual, nós deletamos, né? Então não temos como acessar o que aconteceu na outra vida, por que eu estou nessa situação agora. Então, o que nós sabemos é que nós tivemos erros e acertos, que nós tivemos um planejamento, que estamos imbuídos nele e que temos uma habilidade, um talento. E o que nós podemos fazer com isso? Então, na parábola dos talentos, nos traz lá que cada um de nós tem, né, uma grande utilidade, uma grande habilidade. E cabe a nós descobrir qual é e fazer um bom uso dela, porque essa proposta é sempre para o bem. As nossas missões, a nossa visão, né, de reencarnação busca sempre a evolução. Não existe tarefa para o mal, as tarefas são sempre para o bem. Agora, o que nós vamos fazer com a tarefa que chega a nós, aí já é uma questão de cada um. Ainda que a gente tenha a mania de culpar o outro, né? Mas não dá para fazer tudo certo, porque todo mundo faz tudo errado. Mas não dá para ser bacana, porque ninguém é. E aí a gente vai colocando na conta dos outros. Não, eu não sou legal porque ninguém é. Não, eu não posso ser, né, caridosa, porque afinal de contas eu vou nadar sozinha, porque ninguém é. E aí eu me perco e me contamino com esse processo que eu considero muito maior do que ele realmente é. Então, quando eu considero o mal, muitas vezes eu faço uma ideia de uma coisa muito maior do que na verdade é, porque o mal, ele tem uma força, né, uma visibilidade muito grande, porque é ele que vende, né, a mídia, é ele que está presente em todo lugar. Então, muitas vezes ele parece muito maior do que é. Enquanto que o bem, ele é tímido. Então, as boas ações, tudo que acontece de bom, não traz um impacto tão grande na mídia. Então, muitas vezes isso faz com que a gente acredite equivocadamente de que o mal, ele é muito maior, mas não é. Então, que a gente possa sempre
ficar atentos, né, com essa percepção da utilidade que cada um de nós tem, de fazer o melhor possível, de quando essas tarefas chegarem para a gente pensar, mas que aprendizados eu preciso ter daí? Né? O que eu posso agregar com essa situação? Que recursos eu posso buscar, né, naqueles momentos em que eu me sinto fraca, naqueles momentos que eu não estou bem, naqueles momentos que eu acabo achando que eu não valho absolutamente nada. Então eu preciso buscar, né, o auxílio divino e ter a certeza de que eu fui criada para o bem, que eu tenho potenciais para o progresso, que eu posso agregar muito na vida de quem me cerca, fazendo o meu papel, que pode ser pequeno, mas que vai agregar muito valor, porque cada um fazendo o seu papel pequeno, a gente faz, né? A gente tece algo muito maior. Então, aqui na Gênesis, no item 13, né, no capítulo 16, diz assim: os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade têm a regulá-los a providência. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela se cumpre a despeito de tudo, ou por um meio ou por outro. Os homens concorrem para que ela se execute. Nenhum, porém, é indispensável, pois, do contrário, o próprio Deus estaria à mercê das suas criaturas. Se faltar aquele a quem incumba a missão de a executar, outro dela será encarregado. Então, ainda que eu me recuse, né, e decida, diante do meu livre-arbítrio, de não abraçar, né, a tarefa, de não dar conta das questões que preciso dar, de passar para outro, né? Não, eu não vou fazer não, quem quiser que faça, né? Não, isso aí é um compromisso meu, mas eu passo para outro. Esse processo ele vai continuar, né? E outras pessoas vão fazer. E a gente vê isso muito claro em situações assim, de famílias, né? Então tem lá uma pessoa idosa e tem alguém que ficou com o compromisso de cuidar dessa pessoa. Se essa pessoa que ficou incumbida não for, alguém vai, né? Alguém vai, porque de alguma forma ou de outra esse processo vai se dar. Só que aquela pessoa que ela se recusou, ela de fato perdeu uma oportunidade. E lá na frente, né, ela vai ter que responder por isso de alguma forma. Igual essa companheira que eu citei, que é da área da educação, né? Eu até brinco com ela, mas você quer sair, né? Aí você vai sair, lá na próxima você vai voltar de novo, porque se você tem um compromisso com essa área, na próxima você volta de novo. E então a gente diz assim, não, as missões, elas são para os espíritos superiores. Eu, na minha pequenez, eu não sou obrigada a fazer nada, eu não tenho tarefa nenhuma, né? Eu só existo. E existem sim as grandes missões, né? Então a gente vê lá, aquela pessoa que abriu um abrigo para crianças carentes, nossa, que bacana, né? Uma missão linda, que trabalho que ela tem, eu jamais poderia dar conta disso. Ou então, aquela pessoa que está, né, abriu um asilo para os idosos, nossa, que bacana, mas eu não conseguiria dar conta daquilo ali. De fato, algumas pessoas, elas têm essa predestinação. Então, elas têm essa missão de abrir esse lugar, de dar conta dessa situação. Eu, às vezes, eu não tenho, mas como eu posso contribuir, né? Eu não tenho como abrir um asilo de idosos, mas o que eu posso fazer pelos idosos? Eu posso tratá-los bem, eu posso cuidar daquele idoso que é responsabilidade minha, que está na minha família, que está no meu campo, né, social. Eu posso tratar aquele idoso bem.
Aí eu não posso, de fato, dar conta de um abrigo de crianças, mas eu posso cuidar de crianças, eu posso ser caridosa com as crianças, eu posso ter um nível de ajuda dentro das minhas possibilidades. Então, as minhas possibilidades, elas são vastas. Muitas vezes eu não posso dar conta de uma tarefa, mas eu posso colaborar, eu posso dar o meu melhor, eu posso até dar uma contribuição indireta, que é muitas vezes quando a gente encontra pela vida pessoas que nos trazem grandes lições, né? Às vezes por um tempo você convive com alguém que são verdadeiros professores, né? Eu um período trabalhei com uma companheira que ela tinha uma paciência que era uma coisa assim que me irritava, né? Na época, de tão paciente que ela era. Mas aquilo, a gente tinha que fazer um trabalho em dupla, né? E então, a princípio, aquilo me irritava demais. Mas você tem muita paciência, não pode ser assim e tal. Mas com o tempo, ela foi me contaminando. E eu comecei, dentro daquele trabalho, a ter uma visão parecida com a dela, né? Então, quando a gente tinha que estudar um caso, e aí eu dizia para ela, mas isso aqui... Aí ela falava, calma, vamos ver com calma, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, vamos tentar daquele jeito. E aí, à medida que o tempo ia passando, eu mesmo já ia falando para ela, vamos tentar isso, vamos tentar desse jeito, vamos tentar do outro, né? Então, ela foi me contaminando positivamente, né? Apesar de eu tentar contaminá-la negativamente, né? Porque eu falava assim, não, vamos fazer mais assim, desse jeito. E ela falava, calma, Solange, vamos sim. Então, acabou que ela me agregou esse valor, né? E aquilo foi muito importante para mim naquele período, porque saía do trabalho, eu saía pacificada, né? Porque às vezes eu chegava agitada, né, às vezes até mal-humorada e queria logo, e aí o estar com ela e a gente fazer aquilo ali, eu já ia embora mais calma. Então, ela me ajudava indiretamente, porque ela a proposta dela era o trabalho, não era ajudar a minha pessoa, mas indiretamente ela fazia isso, né? Então, o convívio que a gente tem nos lugares que a gente passa, com as pessoas que passam pela vida da gente, muitas vezes indiretamente a gente auxilia o outro com o nosso exemplo, né? Com as atividades do bem que a gente faz, com aquilo de bom que a gente executa, e aí a gente acaba dando, né, um exemplo bom para o outro, e isso de fato traz uma contribuição. Então, nós precisamos ficar atentos a esse processo, né? Toda vez que as tarefas vão chegando para a gente ir pensando com calma, né? Às vezes no primeiro momento não vai dar, isso aqui não vai dar para mim. E aí depois eu penso, bom, né? Se surgiu, vamos lá, qual é o aprendizado que isso vai me trazer, por que isso está na minha vida, por que isso aconteceu, por que eu fui parar nesse lugar. Ainda tem isso, né? Por que eu fui parar nesse lugar? E aí, semana passada, eu encontrei uma companheira que ela estava procurando emprego, já tinha um tempo, e ela começou a trabalhar agora, e isso está trazendo um crescimento profissional para ela, né? Aí eu fiquei muito feliz, dei parabéns, falei, mas como é que você conseguiu esse emprego? E aí ela disse para mim assim, eu consegui por acaso, porque a minha irmã tem uma amiga que trabalha em tal lugar, ficou sabendo dessa vaga não sei aonde, e eu encontrei com ela na rua por acaso, e aí ela me falou, e aí eu fui lá, a vaga ainda estava em aberto, aí eu peguei. Então, é algo assim, né? O acaso, ela encontrou, e foi, e estava lá, né? Então, existe uma arquitetura aí por trás, né? Até mesmo aqui a Casa Espírita, como cada um de nós veio parar aqui no Clarencio, né? Então, eu vim convidada por uma amiga que ela teve essa missão, porque ela não vem mais, né? Ela só veio para me apresentar
Porque eu morava aqui perto e aí eu falei para ela, eu queria frequentar um centro espírita e o único que eu conhecia era o Leon Denis. Eu falei, mas o Leon Denis é muito longe para ir para lá. Ah, não, como é que eu vou toda semana para lá? Eu tenho muita coisa para fazer. E aí ela disse para mim assim, não, mas tem um aqui perto, ali na rua atrás da Jolecar e tal. Aí eu passei aqui, não vi. Falei, não, eu já passei lá, não vi. E ela, não, eu vou com você. Aí ela marcou, ela veio nas reuniões comigo. Ela veio um mês. Depois, ela não veio mais, né? Ela teve um monte de coisa para fazer, aí ela tinha que tomar conta de um sobrinho, ela tinha que não sei o quê. Encurtando a história, ela não veio mais, né? E aí eu fiquei. Então, até para chegar aqui, cada um de nós tem uma história de como chegou. E aí, será que a gente coloca na conta do acaso? Será que nós não estamos juntos com um propósito, né? Será que nós não temos uma missão juntos aqui? Então, que a gente possa refletir sobre isso, né? Sobre a proposta que a vida nos traz a cada momento, a cada etapa, né? A cada degrau que a gente sobe e a cada dificuldade, né? Pela qual nós passamos, porque também faz parte, né? Faz parte. Bom, gente, para encerrar, né? Que o nosso horário já está indo. Eu trouxe uma poesia do Mário Quintana. A poesia diz assim: nesta vida nós temos 3 professores, que é o momento feliz, o momento triste e o momento difícil. Então, o momento feliz, ele mostra o que nós não precisamos mudar, o que está bem, então está bom assim. O momento triste, ele mostra o que nós precisamos mudar, né? E aí a gente precisa ter muita atenção aí. E o momento difícil, ele mostra que nós somos capazes de superar. Porque tudo aquilo que chega para a gente está dentro da nossa capacidade. Eu nunca vou passar por um problema pelo qual eu não tenha condições de lidar, né? Então, a espiritualidade é muito generosa conosco nesse ponto. Aquilo que chega para mim é que eu posso dar conta. E os recursos vêm junto. Tudo que acontece de ruim, todas as dificuldades, tudo que acontece de triste, os recursos eles vêm juntos. E nós precisamos buscar, precisamos abraçar e dar o melhor possível. Então, que nós possamos, né, nos fortalecer para tudo aquilo que nós precisamos dar conta, para tudo aquilo que vai surgir na nossa vida ainda, para os compromissos que temos, né, e pensarmos também naqueles compromissos positivos, em tantas coisas boas que nós podemos agregar, que nós podemos fazer, nas coisas lindas, né, que cada um de nós tem para dar, tem para contribuir, tem para colaborar. Que Jesus nos abençoe, né, e que todos nós possamos alçar essa força. Graças a Deus. Agradecemos a Solange. Que Jesus a abençoe. Vamos agora fazer a leitura de uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. São os itens 7 ao 10, não faremos a leitura de todo o texto, porque ele é muito longo, e vamos falar um pouquinho sobre a mediunidade gratuita. Leremos apenas o último item. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, esse é o da mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez à custa de sacrifícios muitas vezes penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente até sua saúde.
eles podem pôr um preço nisso. O médio curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-los. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nunca fizeram pagar pelas curas que realizaram. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em outras fontes, menos na mediunidade, e que apenas lhe consagre, se assim for preciso, o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe levarão em conta o seu sacrifício e o seu devotamento, enquanto se afastam daqueles que esperam fazer da mediunidade um meio para alcançar melhores posições. Pedimos agora aos nossos irmãos médios que se coloquem para os passes, e aos nossos outros irmãos, pedimos que não se distraiam com esta movimentação dos médios que é necessária neste momento. Vamos nos ligando à espiritualidade superior, aos trabalhadores espirituais desta casa, ao nosso irmão Clarencio, ao nosso Mestre Jesus, sabedores que este momento é um momento de troca, e todos nós temos a nossa parcela. Vamos manter esta postura de tranquilidade, de equilíbrio, de respeito, sabendo que o nosso querido Mestre Jesus nos enfia seus médicos espirituais. Comunicamos também, queridos irmãos, que este momento do passe, as manifestações mediúnicas só são permitidas aos médios da casa. Vamos então agora, mais uma vez, unir os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Querido Mestre, querido Jesus, mais uma vez voltamos ao teu coração amoroso, neste momento para pedir a tua permissão, para darmos por iniciado o momento do passe. Envia-nos, Senhor, teus médicos de luz, para que eles nos tragam o remédio de que cada um de nós necessitamos. E assim, Mestre, envolvidos nestas vibrações de muita paz, de muita luz, de muita harmonia, mais uma vez, querido amigo, pedimos a tua permissão, a permissão do nosso irmão Clarencio, mas sobretudo a permissão de Deus, nosso Pai, para darmos por iniciados os passes. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. As recomendações de Jesus de Nazaré aos seus discípulos, ele diz: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Isso Jesus nos deixou ensinado a todos os discípulos. E devemos entender o que Jesus falou, que toda prática espírita é gratuita, como orienta principalmente todo o princípio moral do Evangelho. A mediunidade é uma faculdade concedida por Deus às criaturas que nada pagam por ela. Quando desenvolveu a mediunidade nos seus discípulos, os mandou trabalharem com ela em favor da humanidade, quando Jesus lhes disse: de graça recebeste, de graça dai, ele disse que, como a luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, a quem ela enriquece no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontra ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. E Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, foi muito claro quando tratou desse tema. Segundo ele, os médiuns devem conceder ao exercício da faculdade mediúnica seu tempo livre, seus momentos de lazer, sem pretender com isso obter nenhuma recompensa de ordem material. O desinteresse material é um dos atributos essenciais da mediunidade.
Como a faculdade mediúnica nada lhe custou, o médium deve usá-la gratuitamente e ser acompanhada pelo mais completo desinteresse. A faculdade mediúnica não pode constituir uma profissão ou ser objeto de comércio, porque o fato de alguns médiuns cobrarem dinheiro para consultas espirituais e para operar curas, mesmo que seja pouco e digamos que seja para manter a casa espírita, é algo errado. Um médium sem a assistência dos espíritos é como um violinista sem o violino. E essa orientação do Jesus continua mais atual do que nunca, visto que a mediunidade, no sentido com que o Espiritismo a apresenta, jamais poderá ser transformada em profissão ou fonte de renda. Emmanuel nos fala também que os atributos da mediunidade são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor na seara da verdade e do amor. Multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus sobre as bênçãos divinas. Se sofre o insulto do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, podem deixar que o intermediário, o médium do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento, nas mais dolorosas perspectivas e expiações, em vista de acréscimos de débitos irrefletidos pelas suas atitudes. Os mentores espirituais advertem que a mediunidade não basta por si só. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos, que pensamentos emitimos e mantemos, para conhecer a qualidade do nosso trabalho e ajuizar a nossa direção. Se pensamos bem, agiremos bem. O médium moralizado que encontra na vivência evangélica a conduta de vida é uma pessoa de bem, que procura ser humilde, devotado, sincero, que é uma pessoa paciente, perseverante no bem, estudioso, trabalhador e que cumpre o mandato mediúnico com amor. Essas são as qualidades do médium amado pelos bons espíritos. No exercício da mediunidade com Jesus, na perfeita aplicação de seus valores a benefício da criatura humana, em nome da caridade, é que o ser atinge a plenitude das suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênçãos, semeador da saúde espiritual e da paz nos diversos terrenos da vida humana. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão. O trabalho espiritual só se realiza com o concurso dos espíritos desencarnados, que eles têm por finalidade fazer o intercâmbio entre o plano material e o espiritual, e é de promover o esclarecimento, a ajuda, a fraternidade entre os encarnados e os desencarnados. Toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Temos um corpo e nesse mundo que não é nosso. É um empréstimo de Deus que nos dá para podermos aprender e evoluir. O Espiritismo não tem sacerdotes e não adota nem usa de nenhuma de suas reuniões altares, imagens, nenhum tipo ou nenhuma forma de culto exterior. A mediunidade que permite a comunicação dos espíritos com os homens é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independente da religião ou da diretriz doutrinária de vida que adotem. A prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina e dentro da moral cristã. O Espiritismo reconhece que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E tanta coisa a gente tem que gratuitamente recebemos de Deus,
temos todos os sentidos perfeitos, e ao perceber que o meu sorriso, o nosso sorriso, os nossos braços, os nossos ouvidos, tudo que recebi de graça, nós só temos a gratidão a Deus, nosso Pai. A gente sempre se esquece que algumas coisas que nós não precisamos comprar, materialmente falando, as temos de graça. Muito posso sorrir a todo aquele que precisa de um sorriso, como ir a um supermercado e dar um bom dia, cumprimentar o trabalhador de uma loja, aonde quer que estejamos, fazemos isso e o retorno vem com mais carinho, com mais atenção. Podemos dar um abraço a todo aquele que precisa de um abraço, que não sabemos o porquê ele precisa, mas ele o sabe, e nessa troca de energia a gente o faz sem o percebermos, ajudando uma pessoa. Uma palavra, quando pensamos num telefone, ou num amigo, e ao percebermos, estamos ligando para esse amigo, dando uma palavra, tendo um gesto de carinho, isso estamos sendo sempre caridosos e cumprindo com a nossa mediunidade, cumprindo com a lei de amor que Deus tanto nos estimula a termos. E só aí, quando menos esperamos, iremos receber e perceber que todos nós queremos, mas que nem sempre percebemos, pensando que é algo assim tão inusitado, que é a felicidade e a paz verdadeira, o sentido da obrigação, o sentido do dever cumprido, o fazer o bem, não importa quem. Que Jesus nos abençoe, fortaleça e nos dê sempre o bom ânimo para sermos pessoas do bem e para o bem. Vamos então, neste momento, fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, é tão bom, Mestre, chegarmos a este momento para mais uma vez te agradecer. Te agradecer, Senhor, por estarmos aqui. Te agradecer, Senhor, por tudo o que aqui hoje recebemos. Te pedimos, Jesus, que continue abençoando a cada um de nós, ao corpo mediúnico, aos frequentadores, a todas as atividades que aqui são realizadas. Te pedimos, Mestre, que abençoe o nosso encontro quando estaremos aqui na próxima semana falando sobre Ti. Este encontro que leva o Teu nome, Senhor. Um encontro importante para que possamos nos sentir mais pertinho de Você. Te pedimos também pelas nossas diretorias, pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão à frente da nossa casa. Pedimos também, Jesus, pelo nosso país, por todas as nações, por todos os governantes, Mestre, colocando no coração destes irmãos a conscientização da sua responsabilidade. E assim, Senhor Jesus, certos de que se encontra Jesus pertinho de todos nós, que nos acompanhará em paz e segurança até os nossos lares, aos nossos pontos de origem. Mais uma vez, te agradecemos e neste momento pedimos a tua permissão, a permissão dos trabalhadores espirituais desta casa, a permissão do nosso irmão Clarencio, mas, sobretudo, a permissão de Deus, nosso Pai, para darmos por terminada esta reunião da manhã de hoje. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus, graças a Deus.